Naves! Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira temporada. Estamos aqui com mais um episódio do nosso amado podcast Papo Aberto com Naves, falando mais um assunto super importante. Na verdade, alguns assuntos que a gente reuniu para falar aqui agora. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns alertas do que é abuso e do que pode ser abusivo. E também sobre pessoas que podem ser abusadoras, né? Independente aí de como elas são, assim, fisicamente. Então a gente precisa ir muito além disso para reconhecer uma pessoa abusiva ou para reconhecer atitudes abusivas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Camille? A gente tem falado em alguns episódios sobre relações tóxicas, relacionamento que estão em situação de violência, mas a gente achou interessante trazer isso para não colocar de uma forma muito específica, né, que só determinadas pessoas são abusadoras e agressoras. Trazer uma visão aí mais geral de pessoas que têm esse comportamento abusivo, até para ajudar vocês que nos ouvem a perceber, né, talvez se identificar com, eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo, eu tenho um namorado ou uma namorada, tem alguém na minha vida que pratica, mas eu ainda fico meio assim, será que é abusivo mesmo? Porque está todo mundo falando tanto nisso que às vezes eu me perco. Será que isso é abusivo ou é coisa da minha cabeça? Né? Em consultório, às vezes eu vejo algumas pessoas um tanto confusas quanto, eu acho que isso é abusivo, mas aí pode estar vendo de um outro lado, pode não ser assim, então a gente tem que ver com detalhe. Outros nem veem que é abusivo e precisam de uma ajuda para alguém estar identificando e colocando. Será que isso é abusivo? Pois é. Tem muitas pessoas que não enxergam também, porque assim, além de a gente tem os dois lados, a gente tá muito cercada de informações e o tempo todo a gente tá falando sobre relacionamento abusivo, sobre o que é abuso, o que não é. E a nossa cabeça tá cheia de informação nesse sentido. Muitas vezes, nem todo mundo tem, como a gente já falou aqui, nem todo mundo tem acesso, mas para quem tem, né, que eu tô falando agora. E aí a cabeça da pessoa fica cheia desses, como se fossem aqueles sinais vermelhos, assim, né, aqueles alertas em vermelho, assim. Mas ao mesmo tempo ela fica, mas será que é realmente isso? Será que não é sei lá, o famoso mimimi? Será que não é um exagero? Será que eu não tô exagerando alguma coisa, fazendo uma tempestade em copo d'água? Tem momentos tão bons, né? Tem partes que são tão legais e ele é ou ela é tão boa comigo. Então, também tem isso, assim, de quanto mais às vezes também a gente tem informação de ficar muito na cabeça e a pessoa acabar se duvidando por conta disso. Mas a gente precisa ter essas informações não para se colocar em dúvida no sentido ruim da palavra. No sentido, a gente precisa mesmo duvidar. Qualquer relacionamento que seja. Isso aqui é abusivo? Será que é? E a pessoa parar e pensar. A pessoa, sei lá, conversar com outras pessoas que ela confia, principalmente também se tiver, que é o ideal, um acompanhamento psicológico, mas também pessoas que ela convive, que também conhecem a pessoa e tudo mais, mas pessoas que confiam, tá, gente? Não é qualquer pessoa, não. Porque tem muita gente de fora aí que pode falar assim, não é nada, né? Porque tem gente de fora que não vê. Mas você parar e pensar, isso aqui é esse tipo de comportamento. Talvez, se duvidar, nem falar que é com você,
mas contar como se fosse uma situação externa, falar como se fosse uma situação externa e ver o que as pessoas em volta falam sobre, né? Qual vai ser a reação das pessoas? Elas vão falar que é abuso, que não é. E isso, não que isso seja 100% decisivo, mas pode te ajudar a se entender melhor. Então, a dúvida, ela é boa. A gente precisa duvidar, a gente precisa questionar as coisas na nossa vida. Até porque também, se for o oposto, a gente vai ter mais certeza daquele relacionamento. A gente vai estar mais segura daquele relacionamento. Então, querendo ou não, é positivo, no final das contas. E é necessário. Muito me faz pensar o quanto o autoconhecimento é de extrema importância. Tanto você ter alguém que você confia para conversar com você sobre isso, é importante você saber o que passa dos limites para você. Porque o que é abusivo para mim pode não ser para você. E isso a gente vê aonde, né? Na questão do quanto somos seres únicos, mas seres biopsicossociais. A gente já falou disso em outros episódios. Fatores que influenciam diretamente em como a gente entende as coisas, pensa sobre as coisas, acredita, faz, quais são os nossos valores, nossas ideias. Porque se eu venho de uma estrutura familiar onde o contexto é extremamente abusivo, pais abusivos, irmãos abusivos, tios, não sei, você mesmo pode ter sido uma pessoa abusiva com alguém e nunca ninguém te disse. Se a gente vem de um contexto desse, o que é abusivo para mim vai ser diferente do que é abusivo para uma pessoa que realmente nunca esteve num contexto assim. Se você tem sempre pessoas que buscam fazer você se entender, perguntam o que você quer, prezam pelo consentimento, prezam pela sua... Não, presta atenção, você quer isso? Eu não quero que você se sinta obrigado a fazer nada. Pessoas que valorizam o não também. Se você diz não para mim e eu entender que aquele não para você foi necessário, importante, foi para o seu bem, isso faz com que a nossa relação seja saudável. Se eu não aceito o seu não de forma nenhuma e já venho com chantagem, já venho com várias histórias, porque você não gosta de mim, porque você não me ama, porque você não é meu amigo, porque você isso, porque você aquilo, fazendo você se sentir mal, tendo que me dar um sim, isso é abusivo, porque eu estou fazendo com que você vá contra a sua vontade. Então, as ideias aí, elas precisam ser vistas de formas muito particulares. Então, o que a Bia falou está certo. Acompanhamento psicológico se faz necessário, sim. Mas é bom quando a gente tem esse conhecimento, até de parar para refletir. Por isso que a gente questiona. Questionar é bom. Será que isso foi legal para mim? Será que, de repente, eu deveria resolver de outra forma? Mas por que eu não consegui? Né? Para a gente que trabalha na terapia, a gente fala sempre assim: duvide do seu pensamento. Questiona. Se você parar e deitar a cabeça no travesseiro e ficar remoendo aquela história, Nossa, eu devia sim. ter feito de outra forma, eu deveria ter falado aquilo, não, mas eu vou mandar mensagem, eu vou... E aí você fica angustiado. É importante questionar. O que você deveria ter feito, então? Vamos parar e pensar. Por que você não fez? Medo de quê? Porque se a gente tem medo de dialogar com a pessoa que a gente está sobre uma coisa que é importante para a gente, essa relação não está saudável. Já começa por aí. Que foi o que a gente falou no episódio de amizades tóxicas, né? Se eu não consigo falar com meu amigo, com a minha amiga, sobre o que ele está fazendo, está me fazendo mal, a relação não está saudável e tem alguma coisa ali que está faltando para o diálogo existir. Será que é uma abertura? Existe de chantagem? O que está acontecendo ali? E aí que é importante também a gente pensar sobre a gente, né? Se não é a gente que está bloqueando esse tipo de comunicação, se não é a gente que está, até mesmo como você falou, Camila, tendo algum tipo de comportamento ou atitude abusiva mesmo, né?
Então é muito importante questionar as atitudes das outras pessoas com a gente e questionar as nossas próprias atitudes com a gente e com as outras pessoas. Então, isso daí é uma coisa muito de psicóloga, não tem jeito. É algo que a gente faz o tempo todo como paciente em terapia, o tempo todo questionando os pensamentos. Mas por quê? Né? Qual é a razão disso? O que tem? Qual é o embasamento desse pensamento? Enfim. E a gente também precisa entender que existem relacionamentos e relacionamentos. De novo, falando sobre relacionamento amoroso, mas isso vale para qualquer tipo de relacionamento. É só porque, querendo ou não, é um exemplo mais fácil. Mas assim, enquanto que na vida de um casal, você mexer no celular da outra pessoa ou mexer no computador da outra pessoa é um problema, é uma coisa que deve ser assim, sei lá, posso mexer no seu computador, posso mexer no seu celular, no relacionamento já de um outro casal, isso pode não ser necessário. E aí a gente precisa pensar, a gente não pode já chegar e apontar, olha, isso é abusivo, e acabou. Existem contextos? Pode ser que seja, a pessoa simplesmente pegar sem perguntar e sair mexendo, procurando coisa, com certeza pode ser uma atitude abusiva, mas nem sempre. Às vezes é algo que é um costume, é um hábito do casal. Eles deixam os computadores ali abertos, eles sabem as senhas e mexe, assim, sei lá, cada um tem o seu computador, mas o meu computador acabou a bateria e eu preciso ver alguma coisa agora aqui, no celular não dá pra ver. A pessoa vai lá e pega e vê no computador da outra. E não necessariamente ela precisa pedir para fazer isso, porque é de comum acordo já é algo que já foi pré-determinado, que não é algo que vai incomodar nenhum dos dois, nenhuma das duas partes ali. Ninguém vai se sentir coagido ou coagida, ou intimidada, porque tem alguém ali que está mexendo no seu computador. Está mexendo porque está precisando, às vezes não. E aí, isso vai muito de casal para casal, né? Então, isso acontece, assim, de você conversar, às vezes, em atendimento mesmo. E a pessoa falar que, às vezes, sei lá, conversa com amigas ou amigos e precisa pagar tudo, às vezes. Porque se a pessoa vê a conversa, a pessoa pode ver a conversa e aí não quer que veja e tal. Aí a gente fica pensando, opa, mas como é que isso acontece? Aí isso já gera um alerta, assim, né? Porque, primeiro, que tipo de relacionamento é esse que você tem medo de que a pessoa vai ver alguma coisa assim? Então, não é algo acordado? Você tem que perguntar, não é uma coisa que vocês têm em comum de... pode pegar no celular, não tem problema nenhum. Não tem nada ali, você pode ver. E a pessoa não vai entrar nas suas conversas aleatoriamente, até porque não é coisa só sua, né? Quando você conversa com as pessoas, tem coisas de outras pessoas também. Então, é uma questão de você saber que isso é uma coisa que não se faz, né? E você Mas por que a pessoa tá sentindo que... então, tem que apagar as coisas, tem que apagar as conversas, porque se a pessoa vê, pode gerar um problema, pode ser um problema. Mas então você não se sente confortável com a pessoa olhando seu celular. Então por que a pessoa olha o seu celular? É uma coisa que ela impõe? É aí que a gente começa, é aí que a gente precisa questionar, pensar, porque pode ser abusivo. É o que mais a gente vê em consultório, né? Muito, mexendo, tá escondendo alguma coisa.
é uma falta de comunicação enorme, né? Será que eu não posso mexer? O que tem aí que eu não posso ver? E a gente Aham. fala sobre privacidade também, individualidade, equilíbrio. Eu acredito que a palavra-chave numa hora dessa é equilíbrio também, além de comunicação, porque antes de você se relacionar com alguém, você já tem uma forma de viver as coisas, de fazer, de se comportar. Se hoje eu tenho uma rotina de trabalho agitada e eu demoro para responder alguém, eu posso não estar fazendo por mal. Eu estou ocupada. Uhum. Se eu estou numa relação onde a pessoa exige o tempo todo que eu responda na mesma hora, que eu fale de manhã, que eu falo à tarde, que eu fale de noite, e sempre esteja falando mais do que respostas monossilábicas, e eu tenho que mandar foto da onde eu tô para ter certeza, me manda print da onde você tá, eu quero ver se o radar tá dando o relógio lá da cidade, tá dando a hora que, sabe, para saber. Tem gente que chega nesse ponto. Com quem você tá? Me mostra Tirar realmente foto se é das verdade. pessoas. Exatamente. Com quem você tá? Olha isso. Então, assim, até que ponto isso está tirando a sua liberdade de ser? Uhum. Uma coisa é, eu confio na pessoa, a gente tem comunicação. Se eu estou falando que eu estou numa lanchonete com um amigo, tomando um suco, conversando, eu não preciso provar. Se for uma coisa que, eu vou mandar foto para a pessoa que eu tô, Porque sei lá, você uma coisa quer. legal. Porque você quer, não porque eu tenho que mandar, porque a pessoa tem que saber que eu realmente estou falando a verdade. Sei lá, tô aqui tomando um açaí, olha só a inveja, toma. Isso, quando Aí é é uma assim, brincadeira. é bem mais leve. E às vezes, exatamente, começa assim, né? Vai trocando. Eu vejo muito casos assim. Mas eu sempre mandava, e aí às vezes a pessoa fica acostumada. A hora que você não manda, alguma coisa está acontecendo. É preciso ver aonde está o problema, onde pode começar o problema, e a comunicação mesmo entre o casal, porque se hoje eu não mandei, pode estar acontecendo alguma coisa ou não, mas que isso não se torne, você está mentindo, porque você é isso, porque você é aquilo, Não pode se tornar um você motivo não se para dá o encurralar a pessoa, respeito. né? Exato, exato. E aí a gente vê muitas questões acontecendo hoje das pessoas perderem a ideia do que é estar numa relação. O importante da gente, né, se conhecer e conhecer a outra pessoa, é exatamente o que eu espero de uma relação e o que a outra pessoa espera também, mas de formas saudáveis, não expectativas exorbitantes. E não Mas, por cantáveis. exemplo, eu num namoro, você tem que entender que eu não vou te responder na mesma hora que você mandar mensagem, não significa que eu estou te traindo, que eu estou te enganando, significa que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou trabalhando, que daqui a pouco eu vou te responder. Ou Mas para simplesmente que namorar eu não tô comigo... com o celular, que eu não tô com vontade de mexer no celular, e isso, gente, isso é normal. A gente não tem que estar disposta a responder o tempo todo. Não tem. Independente de se é uma, sei lá, colega de trabalho ou se é o seu parceiro ou sua parceira. Você não precisa, você não tem essa obrigação. Se você estiver num momento que você precisa de ter um momento com você mesmo ali, é isso e acabou. Não tem que se sentir obrigada, não tem que se sentir culpada porque você tá tirando um tempo para você. Não, isso não é saudável. A gente precisa de tempo pra gente, sim. A gente não precisa ficar pensando, mas então a pessoa ficou um tempão pra falar comigo, não conseguiu. Acontece, sabe? Uma coisa, claro, a gente não pode falar, a gente vive num mundo, infelizmente, que é perigoso, né? Então, assim, uma coisa é a pessoa genuinamente se preocupar, no sentido de, sei lá, às vezes a pessoa tá na rua, tá sozinha, e a pessoa genuinamente ficar preocupada de alguma coisa ter acontecido. Isso pode acontecer,
Outra é, sei lá, às vezes você tá em casa, você tá descansando e a pessoa tá lá, ó, o tempo todo. Ah, porque você não me responde? Ah, porque você... Ah, então você não quer mais falar comigo? Ah, porque você não me ama? Ah, porque você... Não, isso não pode ter esse tipo de cobrança. Isso não é saudável, não é. E o que a Camille estava falando com essa coisa de o que a gente espera de um relacionamento tem muito a ver com essa questão que eu estava comentando também, esse exemplo do celular, do computador e tudo mais, né? E essa questão da individualidade. Cada um tem a sua individualidade. E assim, se para você alguém mexer no seu computador é uma invasão de privacidade, você tem que deixar isso claro. Não é porque para você é uma invasão de privacidade que você esteja fazendo algo de errado, não. Às vezes é porque é seu, porque é algo que você mexe, e você sente que qualquer pessoa que for mexer precisa pedir autorização, no mínimo. E você tá no seu direito. Às vezes não, às vezes é alguém que não se sente com a privacidade invadida se alguém pegar e mexer para fazer alguma coisa. Então, vai justamente de encontro com a individualidade de cada um. O que é a minha individualidade? Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu não me sentiria incomodada se a pessoa com quem eu tivesse pegasse meu computador, sei lá, para fazer qualquer coisa. Eu não veria problema nisso. Eu estando num relacionamento, né, que eu confie na pessoa, claro. Mas isso é uma coisa muito minha, porque eu sou assim com qualquer pessoa que seja próxima de mim, né? Se for a minha irmã para pegar, não vai ter problema nenhum, não precisa pedir para mim. Mas é uma coisa minha. Eu não tenho problema, é uma coisa com roupa. Roupa minha tá ali, se eu não tô usando, pode pegar. Eu não tenho problema com isso. Mas tem pessoas que se sentem invadidas. E assim, não tem certo ou errado. É uma questão apenas de colocar ali quais são os seus limites. Mas eu tenho esse limite do eu preciso do meu momento. E se ficar em cima, não vai dar certo comigo. Então aí tem coisas. Tem o que é limite, o que é um limite para alguém pode não ser para outra pessoa. Mas é essa questão do autoconhecimento, é a gente entender o que é o limite e da gente comunicar os nossos limites, da gente falar. Uhum. Mas é uma coisa importante também que eu estava pensando aqui, é que a gente estava falando com relação às fotos, né? Às vezes, sair com um amigo para tomar um açaí e tal, não sei o que, você tira foto. E às vezes você pega esse hábito, esse costume de tirar foto e mandar para a pessoa, porque você acha que é legal, você sente que é legal tirar foto e mandar. Às vezes você tira foto quando você tá em casa assistindo uma série sozinha e você manda pra pessoa também. E pra você é legal porque vocês trocam esse tipo de coisa, assim. Pra você, é uma coisa que deixa vocês mais próximos. E, sei lá, em algum momento você não é que para de fazer isso, mas em algum evento, em alguma situação, você não faz. E aí, se aquilo ali se tornar uma cobrança, o que a gente estava falando, que não é legal, que não é saudável, não é culpa sua também. Se você ter... porque eu comecei a fazer isso, então eu entendo, né, que seja algo que espere, que aconteça e tal. Uma coisa é a pessoa esperar que tenha, né? Você entende até que se for um hábito, a pessoa fica esperando. Mas você cobrar são duas coisas completamente diferentes, assim. Completamente diferentes. Porque a cobrança ela já vem com uma insinuação de algo errado. E né, você esperar ali que pode acontecer é tipo, queria, né? Porque a gente divide tanto, é legal, eu gosto de receber suas fotos, eu gosto de receber, né, quando você divide as coisas comigo e tudo mais, mas tudo bem, ok. Não queria, não era o momento, acabou a bateria, tanto faz, sei lá. Então, não é culpa
de quem, comecei com isso e a pessoa se acostumou e tal, e aí, então a pessoa tem razão de cobrar. Não é bem isso, não. Não vamos começar a se culpar, não. Nossa, isso aconteceria fácil, né? E quando vem algumas pessoas com determinados traumas, histórias, gatilhos, isso é delicado. Que eu tive numa relação onde a pessoa me enganava, então eu sinto que eu tenho que estar vigiando nesse novo relacionamento que eu tô, porque eu acho que vai acontecer igual. E aí começa a ver situações e parece que está se repetindo. Essa pessoa precisa de acompanhamento, essa pessoa precisa se cuidar, porque senão ela nunca vai sair do passado, ela nunca vai sair daquela situação e sempre vai esperar o pior. Se eu estou agora namorando de novo, eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa, então prefiro estar conferindo, eu preciso. Você não curte o seu relacionamento, você só fica investigando se alguma coisa vai acontecer. Por isso que a questão da confiança, do diálogo é importante, mas trabalhar a autoestima também é importante, trabalhar a autoconfiança, segurança, trabalhar como você se ama, trabalhar como você quer ser amado, trabalhar como você vai ensinar alguém a te amar. Porque às vezes a gente espera que o outro saiba como vai amar a gente, né? Já saiba como vai fazer. Mas a gente mesmo não sabe. Exato. Existe uma frase que eu não consigo esquecer nunca, que é do livro e do filme também. As vantagens de ser invisível, que na verdade existe um diálogo ali e o personagem principal pergunta, né, mas por que? Eu não entendo, por que a pessoa aceita esse tipo de coisa, né, por que ainda tá nesse relacionamento? E aí, no caso, o professor responde, porque a gente aceita o amor que a gente acredita que a gente mereça. Então, isso é muito, puxa muito essa questão que você está falando, Camille, sobre o que a gente, o que é ser amado, amada pra gente, o que é amar pra gente. Então, e realmente são coisas que são muito particulares. Não tem como a gente generalizar completamente. É claro que existem coisas que são essenciais de uma forma incomum, mas ainda assim dentro dessas coisas tem muitas coisas particulares e a gente não pode tirar isso, a gente precisa conhecer tudo isso, né, de cada um de nós e, né, a partir do momento que a gente tem relacionamentos, seja amoroso ou qualquer outro tipo, familiar, amizade, enfim, a gente precisa conhecer qual é a forma de amar, qual é a forma de amor daquelas outras pessoas, que sempre vai ser diferente, nunca vai ser igualzinha a nossa, mas precisa ser compatível. Ser compatível não é ser igual, né? São duas coisas diferentes. Mas, com certeza, falando um pouquinho sobre, assim, mais especificamente sobre essa questão de alerta mesmo, de atitudes abusivas, a gente falou sobre... porque a gente começou falando sobre essa coisa de que a gente precisa primeiro ter autoconhecimento, autoestima, realmente questionar as coisas, se questionar as atitudes da outra pessoa, ter essa rede de apoio. Isso tudo é muito importante. Mas, como alguns sinais de alerta, que a gente até já comentou aqui, cobrança excessiva sobre qualquer coisa,
Isso é um alerta, é um sinalzinho ali vermelho que precisa de uma atenção. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, eu acho que ele deveria me dar mais atenção, eu acho que ela deveria ser mais carinhosa comigo. Cobrar carinho, cobrar afeto. A gente precisa entender também o que está nos faltando, que talvez a gente ache que o outro deveria nos dar. Porque quando a gente cobra que a pessoa deveria dar muito mais atenção, muito mais carinho, às vezes eu questiono com a pessoa, mas você se dá essa atenção e esse carinho? Uhum. Muito importante isso, né? É, Se eu quero que porque... você me ame, eu quero que você faça. Ah, não, eu exijo. Eu, Camille, sou uma pessoa que amo Nutella, tá? Eu amo Nutella. Pessoas que me conhecem sabem disso. Aí eu vou amanhã, tá numa relação, exigir que a pessoa, ao passar em frente a uma loja que venda Nutella, sempre compre e leve para mim. Por que eu vou exigir isso? Se eu amo Nutella, eu posso comprar Nutella para eu me satisfazer. Eu amo fazer isso, me dar Nutella de presente. Mas não tem nada a ver, não tem problema nenhum se a pessoa quiser fazer essa surpresa para mim. Seria ótimo. Né? Bem-vinda. Ai, comprei, lembrei de você, Camille, trouxe. Amo, mas não é obrigação da pessoa sempre fazer isso. É um gesto que precisa ser espontâneo. Exato. Algumas pessoas cobram coisas que não deveriam ser cobradas assim. Eu acho que pega um pouco isso, né? Essa cobrança aí. Nada forçado dá certo. Exato. E assim, essa parte da cobrança diz muito sobre muita coisa. Diz muito sobre o que a pessoa sente que falta nela mesma e que ela mesma precisa cobrir, né, ali como uma falta. Diz muito sobre o que ela espera também de um relacionamento, porque um relacionamento precisa ser daquele jeito assim, assim, assim. Você não pode ir descobrindo com o tempo. Ah, então, é isso. Legal. Ou então, não, essa parte aqui eu não gostei. E aí você ir percebendo que o que pode ser legal e o que não é tão legal assim dentro de um relacionamento e ir se adaptando junto com quem você estiver. Nossa, isso que você falou é tão importante, né? Parece que é a ideia do relacionamento bate-pronto. Tipo, miojo, em 3 minutos tá pronto, resolvido. Não, isso vem muito também, Camille, você não acha? Tipo, de, sei lá, filmes e séries e livros que a pessoa vê, assim, de romance, e aí vê aquela coisa toda, aqueles personagens maravilhosos e tudo mais. Aí você fala, por que não existe um Jamie Fraser? Ele sabe o que eu tô pensando. Oh, meu Deus, a gente já tem que trabalhar isso, que não vai ser assim. Não, ele não existe. Não, e isso ajuda muito na romantização, porque é muito perfeito, né? Numa página de um livro, a pessoa estava lá querendo uma pizza, e aí na outra chega lá a pessoa com leitura a pizza que você mente. queria. Não é sempre assim que vai acontecer. Às Não. vezes a gente atende pessoas... Não, mas ele deveria saber que eu amo isso. Ela deveria saber que eu gosto disso. Tipo, a pessoa vir com raiva e falar assim... Não, porque esse é o tipo de coisa que eu não deveria ter que falar. E aí na nossa cabeça tá assim, por que não? Ué, aquele momento que a Psy faz aquela cara de... Aquele gif da Nazaré. E aí, gente, vem o momento sempre, tá? De falar, então, mas as pessoas, elas não têm bola de cristal, não tem como ela ler a sua mente e ela saber de tudo. Então, se você não está disposta a sentar, a conversar e a falar, então é você pensar se aquele comportamento é uma coisa que vai quebrar realmente a relação ou se você vai conseguir lidar com isso e seguir em frente. Se você não quer falar, é uma escolha sua. Mas aí também você tem que lidar com as consequências. Não dá pra gente esperar que seja sempre do jeito que a gente quer, sem a gente falar nada. Se a gente falar nada, tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Não dá, a gente tem que conversar. E isso vai dos dois lados, das duas partes. Não tem como, não tem como. E assim, eu falei de Jamie Fraser desse exemplo porque é uma coisa, é um personagem que nós duas amamos, né? De uma série que as duas amam. Pra quem tem dúvida, para quem tem curiosidade, Outlander.
Então, é Outlander. E tem livros também, enfim. Mas, sim, ele é maravilhoso, mas ele também tem defeitos, tá, gente? É difícil de admitir isso, talvez. Quem assista ou leia Outlander, escute isso, fale assim, meu Deus, vocês estão loucas. Mas é verdade, ele tem defeitos e isso é muito bom. Porque é um personagem que é chamado como Rei dos Homens. Ter defeitos é muito importante. Porque a gente precisa humanizar e falar. Mesmo sendo um personagem, gente, mesmo sendo um personagem, a gente precisa entender que não dá pra gente colocar endeusar, porque mesmo que esteja ali, querendo ou não, é uma coisa que a gente muitas vezes acaba trazendo pra nossa vida, como eu tava falando. A gente acaba romantizando tudo. Então a gente fica esperando que o cara conte o nosso ciclo menstrual. Gente, isso é coisa do Jamie, tá? Essa é coisa do Jamie. Aceita. No máximo os aplicativos que tem. Vai contar quando você tá lá para ovular e tudo mais. Conto meu mais, gente. Eu já deixo o negócio aqui para. Nem eu faço isso comigo mesma. Eu já deixo o negócio porque matemática não é comigo. Então, para eu deixar o negócio para eu saber, eu deixo fazerem por mim aqui no aplicativo e pronto, tá ótimo, melhor coisa. Mas não, eu vou esperar isso de um homem, que o homem faça isso. Eu acho que muito tem das questões de expectativas e papéis de gênero, né? A mulher tem que se dedicar mais à relação, porque mulher que salva a relação, porque isso, porque mulher que lembra de data, porque mulher que compra presente, porque mulher, porque mulher, porque mulher. Aí quando você vê, às vezes, um homem que lembra de data ou que faz alguma coisa assim, que normalmente uma mulher faz, muitas vezes, fica um homem assim, uau, sobrenatural, né? Quando na verdade é apenas um homem. Que lembra, mas é um homem. Exato. Tem facilidade. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma psicóloga que ela estava falando sobre pessoas com TDAH, pessoas adultas, com predominância na desatenção. E aí ela falou, em relacionamentos pode acontecer muito mas ele não lembra a data do nosso aniversário, ele não lembra não sei o que, ele não lembra não sei o que. E pessoas com TDAH podem sofrer muito em relacionamentos por conta da desatenção, por conta da memória debilitada, limitada no caso. E aí a gente nunca sabe como que é para aquela pessoa, por isso que a conversa é importante. Eu sei que, infelizmente, por conta da estrutura machista que o nosso país, mundo vive, existe sim uma questão de, para muitos homens, acabar não tendo esse trabalho, esse cuidado, essa manutenção, essa conquista. Alguns fazem isso sim, que não são ensinados sobre amar e cuidar dessa forma. É mais o conquistar, dizer que tem a quantidade, não a qualidade daquele relacionamento. Muito disso da qualidade fica para a mulher, infelizmente. Por isso tem muitas em relações assim, abusivas, que se sentem responsáveis quando alguma coisa dá errado. Porque fui eu que fiz, porque fui eu que esqueci, porque fui eu que deixei de comprar, porque fui eu que deixei de pagar aquela conta. Não considera que aquilo ali poderia ser uma falha, um erro que é comum ao ser humano. Mas é a ideia que se tem, né, de que mulher que é responsável para aquela relação dar certo. 100% é dela. E isso é ruim. Muito, isso é ruim. Coloca uma pressão gigantesca e... Cara, pelo amor de Deus, não dá não. A gente não consegue aguentar esse peso, não. Não sem surtar, né? E assim, com relação a esse negócio, esse exemplo de data, eu sou muito ruim com data, por exemplo. Então, eu poderia ser essa pessoa que não lembra tanto das coisas de data, assim. Eu lembro de coisas muito porque eu tenho essa coisa de, vou anotar. Porque eu gosto de falar, e assim, geral, com coisas aleatórias, assim. Mas eu não sou muito boa de lembrar, é aniversário de tal pessoa, dia tal, mês tal, tudo certinho. Eu confundo várias vezes junho com julho, aí faz uma confusão na minha cabeça. Então, assim, eu não sou boa com número, com data. E isso não quer dizer que eu não esteja, se eu estiver num relacionamento, mas que eu não esteja ali, sei lá, entregue ali.
só porque eu não sou boa com números, né? Existem muitas outras formas da pessoa conseguir expressar o interesse, o amor, o comprometimento dela com aquele relacionamento com aquela pessoa. Então a gente precisa desfazer, tirar aí de caixinhas aí as nossas expectativas com relação ao que é relacionamento. É aniversário, tem sempre que comemorar, tem sempre que fazer alguma coisa em aniversário. Tem casal que gosta, tem casal que não. Isso é natural, não tem nada de errado, nada de demais nisso. Isso vai realmente de pessoa para pessoa, de casal para casal. Mas assim, voltando para falar de novo, alertas, né? Cobrança excessiva, essa coisa de ter que pedir permissão para fazer coisas, para sair com amigos, para sair sozinha. Isso é um alerta bem grande, bem grande. Isso não é algo saudável. A época de pedir permissão para sair, para fazer alguma coisa, passa quando você começa a sua idade adulta. Então, assim, não, você não deve satisfação a ninguém. Uma coisa é você falar, então, vou sair com os meus amigos. Então, vou no cinema. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você está avisando, você está dizendo. Outra coisa é você, a pessoa chamar, vamos ali no bar fazer alguma coisa. E aí você fala assim, então, eu tenho que falar com fulano. Tem que perguntar. Não, gente, isso daí a gente precisa, é um alerta. Eu queria pontuar, isso que você está falando é muito, muito interessante. Eu só pensei que eu já ouvi histórias de pessoas que não sabem agir sem que o outro dê essa autorização. Às vezes pode ser uma pessoa que vive ou vem de um contexto onde a estrutura familiar era muito autoritária, onde tinha que perguntar tudo, tinha que pedir tudo, e a pessoa sempre está naquele lugar de passividade, né, submissão, e não sabe tomar as próprias decisões. Você não foi trabalhar da assertividade. Pode ser uma pessoa que não saiba se posicionar, que tenha muitos medos. Que não tenha independência emocional e prática. Autonomia. Também, né? Autonomia. Mas eu vou perguntar porque eu não sei. Eu vou perguntar da roupa que eu vou vestir porque eu não sei o que vestir. Eu vou perguntar se eu saio com aquela amiga porque eu não sei se de repente eu devo sair. Então, é um alerta necessário, mas mais do que a pessoa ter que te dar essa permissão, você se questionar por que você acha que deve perguntar se vai, se faz, se compra, se não compra, se come, se não come. Vamos cuidar da gente. Exato, e aí é algo que a gente precisa fazer com a gente mesmo. De ir para terapia e falar, olha, tô tendo um problema com isso daqui. Tô encarando uma questão com isso, não sei o que é. Muitas vezes a pessoa não sabe de onde vem, mas leva para terapia, fala e deixa isso ali na mesa para ser trabalhado. Porque realmente é necessário. Às vezes você só dá de cara com esse tipo de coisa quando você está em um relacionamento. Às vezes, antes mesmo de você estar em um relacionamento amoroso, você percebe esse tipo de coisa. Então, assim, quando você perceber, procura ajuda. Porque assim como você está pensando aí, que está ouvindo e está pensando, poxa, acho que isso pode acontecer comigo, todos nós temos as nossas questões. Todos nós temos. Isso sim, é sem exceção. Todo mundo tem. Então, a questão é a gente entender quais são as nossas para a gente poder levar e trabalhar. Então, isso pode não ser um alerta de um comportamento abusivo, mas é um alerta para nós mesmos, para a gente talvez, quando tiver essa situação, essa circunstância na nossa vida, a gente fala, opa, isso aqui não tá certo não. Quer dizer, você mesmo já vai ter trabalhado isso em você, e você mesmo vai falar, mas já trabalhei isso em mim, por que se eu já não tenho mais essa necessidade de ficar perguntando tudo para as outras pessoas, de ficar
recebendo aí, né, um ok de alguém para fazer alguma coisa, por que eu tenho que dar satisfação o tempo todo para a pessoa com quem eu tô? Então, é uma maneira de você também já ficar alerta. Você falou uma coisa também importante, roupa. Se a pessoa com quem você tá ficar o tempo todo, mas você vai com essa roupa? Que roupa é essa? Tá muito curta, tá muito transparente, tá muito assim, tá muito justa. Mesmo que você pergunte, tá, gente? Mesmo que você pergunte, mesmo que você venha pra pessoa e fale, ai, você gostou? A pessoa tem todo o direito de falar, olha, não gostei muito não. Não achei bonito. Todo direito, tem. Mas agora, não, muito curta, muito decotada, muito justa, não vai sair assim não, vai sair assim comigo? Não vai sair assim não. Ou então vai sair assim sem estar comigo? Não pode. Vão achar que você tá sozinha, que você tá solteira. E daí, vocês acharem? O que pode acontecer é a ideia também que pode colocar na cabeça da pessoa. Isso pode acontecer muito em lugares pequenos, que tem muito esse comportamento e essa ideia da vestimenta, dizer que pessoa você é, que profissional que você é, como você se deve comportar, como você deve se comportar e o que isso tem a ver com o que você faz. E às vezes vem de uma forma sutil, entre aspas, mas você não acha que você se vestindo assim, frequentando tal lugar, não vão pensar isso de você e o seu trabalho, para tirar a culpa, né? A culpa não, a responsabilidade daquele ato abusivo daquela pessoa que está sendo abusiva. Quem está falando, exato. Coloca você... usando o nosso exemplo como psicóloga, pessoas esperam que a psicóloga não saia com um shortinho, vá pegar uma praia ou vá para uma balada. Pessoas esperam. Não sei o que as pessoas acham que o psicólogo faz quando não está trabalhando. Não é gente, não. Não é Camille, gente. se você for com esse shortinho ali no céu, usa biquíni. Você não acha... Né? Nossa... Você não acha que você vai perder paciente, não? Você não acha que vai ficar mal? Olha, e o perfil profissional e tal. Daqui a pouco, se você não trabalha isso em você, no caso eu estou me dando como exemplo, se eu não trabalhar isso em mim, eu posso distorcer aquela fala e achar, né? Se sair com esse short... Eu tenho que me preservar, né? O que você veste na rua para fazer suas coisas, para se divertir, para sair, não tem relação com o seu profissionalismo. Não tem. E se alguém tá falando para você que tem, é uma fala bastante abusiva. Porque não faz sentido. Não faz. Zero bem redondo. Zero sentido. Sinceramente. E aí é muito comum vermos comportamentos abusivos e falas abusivas dessa forma, né? Manipulação. Tirando por fora. Fala com jeitinho. Então, eu tô falando que eu me importo com você. Exatamente. Se alguém vê, não duvido nada. Eu tô falando de lugar pequeno porque infelizmente acontece. Vão falar bem ou vão falar mal de você. Só que a pessoa que vai julgar o seu comportamento, o seu profissionalismo através da sua roupa, não tá sabendo nada. Eu acredito até que você não tá perdendo nada, porque a pessoa não vai saber dar valor a você. Não faz sentido aquele nome, aquele tal do livramento. Exatamente, porque as pessoas não fazem ideia de como é para você, da sua luta, da sua história, para dizer que se você for num lugar... Se você sair em algum lugar, você não é uma boa profissional, gente, é uma ligação que, sério, para mim, eu não consigo fazer. Para mim, são duas coisas que passam. Tipo, eu tô fazendo... Eu tô gesticulando pra Camille, não tem como mostrar pra vocês, mas assim, são duas coisas que não se encontram, são caminhos diferentes. Não tem nada a ver. Uma coisa é você ser realmente mais na sua, tímido, reservado, não gostar de sair tanto, não ter essas questões. Se for sua vontade. Exato.
Ah, não, eu vou deixar de ir numa balada tal, porque se um paciente vê, porque se alguém me vê, vai postar, a psicóloga lá, ó. Gente, Dane-se, sério, gente, dane-se. isso não é bom e essas opiniões podem vir de pessoas dentro de uma relação amorosa quanto de Exato. amizades, não posso dizer amizade, né? Porque aí uma amizade, Não, né, mas não é pode vir amizade. também de um pai, de uma mãe, enfim. Pode, principalmente. A Nossa, gente precisa muito. também tirar essa coisa do o relacionamento abusivo, pode ser qualquer tipo de relacionamento, amoroso ou não, pode ser homoafetivo ou Heteroafetivo, sim. heteroafetivo. A gente também não pode tirar essa questão. É sim, claro que os números, a estatística aí é muito maior com relação a homens abusadores, sim. E a gente sim precisa dar uma importância maior a isso, a gente precisa falar sobre isso, sim. Porque o número é, assim, exorbitante, mas não são só homens que praticam abuso. Então a gente não pode. Então, é porque eu tô num relacionamento homoafetivo com uma mulher. E ela, né, mulher não é abusiva. É sim, pode ser sim. Então a gente precisa ter a nossa atenção sempre ligada, independente do gênero. E aí a gente vai para esse lugar. Uma pessoa abusadora não tem cara, não tem classe social, não tem gênero, nada. Então, se tem uma coisa que eu sinto muito, assim, forte dentro de mim, é essa questão do, um abusador, um estuprador, alguma coisa assim, é um monstro. É um animal. Não, gente, não é. É um ser humano. É o cara da esquina, é o vizinho. É o seu irmão, é a sua irmã, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu namorado, namorada, marido, esposa, amigo da família, amiga da família. Qualquer pessoa pode ser abusiva. Então, não é monstro, não é animal, é ser humano. A gente precisa tirar essa característica que desumaniza a pessoa que pratica abuso, que pratica um ato de estupro ou alguma coisa do tipo. Porque isso acaba deixando a gente muito mais em perigo do que qualquer outra coisa. Então, nada de monstro. Seguindo essa fala da Bia, então fica aí a reflexão, né? Pessoas, abusadores, abusadoras, não tem cara. Não são monstros. Realmente é algo que a gente precisa estar parando para refletir mais. Acho que a gente pode encerrar por aqui esse assunto de hoje, que com certeza vai dar muito mais assunto em outro episódio. Mas antes de realmente a gente se despedir de vocês, ouvintes, queremos dar um aviso de uma novidade que andamos preparando para vocês aí que nos ouvem nesses podcasts. Sim, então assim, o nosso próximo podcast vai ser um pouquinho diferente do que a gente tem feito, mas também não é nada realmente novo, porque eu sei que eu já disse por aqui que a gente estava pensando em fazer alguma coisa do tipo, então não vai ser exatamente uma super, hiper novidade, mas vai ser diferente. E a gente deu um nome diferente, fez uma coluna aí para esse tipo de podcast, porque com certeza ter alguns, né? Com certeza. Então, vem aí na próxima semana a sessão maratona, né? Então vai ser nós duas falando um pouquinho mais para além sobre, no caso, uma série em particular. E a gente vai deixar aqui no ar um pouquinho de mistério para vocês ficarem, né, na curiosidade aí sobre qual série, o que a gente vai abordar sobre ela, né? Que olhares aí, que perspectivas a gente vai trazer, enfim. Mas para vocês ficarem curiosos e curiosas aí. Então,
fiquem na espera que tá chegando um episódio bem especial e que foi muito legal de gravar também para vocês. Exatamente. Sessão maratona chegando aí. Amamos séries e filmes, então tem muita coisa para gente conversar, refletir, falar não só do nosso olhar psicológico, né, mas também como duas pessoas que amam séries e amam filmes. Sim. Então a gente vai bater um papo muito legal. E o nome é curioso, né? Sessão maratona, por quê, né? Sessão, tanto uma sessão de filmes que a gente gosta de assistir sozinho ou com amigos. E no nosso caso, como psicóloga, né? Sessão tá aí no nosso consultório, nosso dia a dia é assim. Então, falando de um olhar psicológico ou não, a gente vai estar debatendo com vocês aí assuntos bem relevantes em séries e filmes que a gente veja. Faz parte da nossa vida aí cotidiana, né? Do nosso dia a dia, porque a gente está sempre vendo filmes e séries, da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional também. Então, a gente juntou as duas coisas aí e esse nome surgiu. Falou em maratonar, falou com a gente, né? Com certeza. E sessão também, né? Com certeza. Aguardem aí episódios maravilhosos. E quem sabe participações de vocês também, né? Isso, com certeza. Beijo, beijo para todos. Beijo, até a próxima, gente.